Resolvido aqui o problema técnico, a gente começa, então, a nossa apresentação, né, hoje. Então, a gente vai falar sobre, né, vamos fazer aqui uma panorâmica em torno do extrativismo, né, essa nossa caminhada do extrativismo até a bioeconomia florestal. Então, a ideia é que a gente possa fazer essa panorâmica, né, vendo quem já fez sobrevoo, quem já fez voo de avião, sabe como é que são as panorâmicas, então a gente vai parando, vai fazendo algumas estações, exatamente para a gente ter essa ideia de onde a gente partiu, como é que a gente está exatamente nesse momento e para onde nós vamos seguir agora, depois de todas essas transformações. Então, a ideia, então, é ver em 6 paradas o que foi que a gente construiu enquanto atividade econômica dos produtos da floresta e para onde a gente vai além. Bom, antes eu queria voltar um pouco para a gente discutir um ponto importante, né, que é a Amazônia. Por que a floresta amazônica ela é tão importante? Por que ela está sempre na moda? E não é de hoje, por exemplo, que a gente sabe que a Amazônia ela é os olhos, né? Os olhos assim de todas as pessoas no mundo, né? Desde, né, a chegada dos portugueses aqui no Brasil, né? A gente vai ver o Brasil assim como um país exótico, né? No ano de 1500. E vamos começar a observar também dentro disso, mais depois, principalmente aí no século XIX, a vinda de naturalistas, biólogos, botânicos, exatamente para aquelas expedições que vão retratar a Amazônia. Então, temos aí pelo menos 2 ou 3 expedições grandes que foram feitas, né? Langsdorff, Martius, Spix, né? Os alemães, os austríacos, que trouxeram aí em torno de 65 botânicos, né? Imagina só uma expedição com 65 botânicos para retratar, então, a flora amazônica. E isso, né, resultou num trabalho muito bonito, quem tiver a oportunidade de pesquisar, o Flora Brasiliense, né, que catalogou aí cerca de 22 mil espécies e dessas 5 mil novas espécies. Então, a Amazônia sempre esteve, né, sempre foi alvo, né, digamos assim, dessa busca de conhecer exatamente pela sua diversidade, pela sua biodiversidade, pela sua grandeza. Então, é por isso que ela continua na moda. Então, hoje, quando a gente vê em Manaus, ou na região amazônica, nos outros estados da Amazônia, as pessoas, então, turistas de vários países ainda vêm, né, em busca, por exemplo, de ver o exótico, coisas que, né, que estão aqui, que são importantes, então, do ponto de vista da biodiversidade. Mas ela é importante também para os brasileiros, exatamente porque ela vai nos trazer e vai nos dar a dimensão do Brasil como um país continental que é, mas é um país eminentemente florestal. Então, quando a gente pega os números e observa os números do que representa a floresta para o Brasil, então a gente vai ter uma coisa grandiosa. Então, 60% é floresta, ainda é floresta, né? E o que significa isso? O bioma Amazônia representa quase 50% do nosso território, né? Não é pouca coisa. Né? Não é pouca coisa porque 2/3, né, dessas florestas naturais estão exatamente nesse bioma. Então, para a gente entender um pouco dessa complexidade, dessa grandeza e da importância dessa floresta para todos nós. Bom, eu quero mostrar aqui essa parte que a gente vai, então, começar esse nosso sobrevoo. Então, ele foi marcado por alguns acontecimentos importantes que vão nos dar a dimensão de quanto isso, de como isso evoluiu. Obviamente, é uma transição, então passamos por alguns períodos em que era necessário, foram feitas intervenções importantes para que se desse continuidade, então, a essa atividade baseada, por exemplo, no uso sustentável da floresta. Um marco importante é a Rio 92, que muitos de vocês conhecem, uma conferência, uma das primeiras conferências para o meio ambiente que aconteceu no Rio, né, no ano de 1992,
e que vai nos trazer, assim, dois marcos importantes. Primeiro, a Carta da Terra, né, e a Agenda 21, que são, por exemplo, instrumentos que foram colocados, então, para os países, para todos os países, porque agora o meio ambiente passou a ser um tema global, em 92. E, a partir disso, nós vamos ver, então, diretrizes para o desenvolvimento sustentável. Então, a palavra do desenvolvimento sustentável vai ser cunhada, né, exatamente nesse evento e vai começar a acelerar alguns processos importantes nessa direção. Então, mais ou menos em 2003, a gente vai ver uma aceleração exatamente nesse sentido. Então, a ideia que se tinha era exatamente essa: proteger a floresta para financiar o desenvolvimento sustentável. Ou seja, criar unidades de conservação, áreas protegidas, sejam elas unidades de conservação, terras indígenas, outros tipos de áreas que pudessem, de verdade, né, proteger. Então, esse foi o primeiro passo, um passo importante, criação. Né? Nesse meio tempo, entre 2009 e 2014, com essas unidades de conservação criadas, com terras indígenas criadas, nós vamos ver dois períodos importantes. 2009, nós vamos ver a ideia, então, de usar a floresta de maneira sustentável para proteger a própria floresta. Então, não bastava que a floresta ficasse intocável, não bastava que ela estivesse, né, sem a presença humana. Agora, era importante que nessa criação de unidade de conservação existissem mecanismos de uso sustentável que pudessem fazer com que as pessoas utilizem a floresta para que elas possam, então, protegê-la. Então, utilizar para proteger. 2014 até 2013, 2014, nós vamos ver um outro momento também de uso, mas agora um uso mais extensivo. Então, nós vamos ter aí os grandes projetos agropecuários, os grandes projetos de alto impacto, ligados principalmente à questão das hidrelétricas, né? E também da mineração, que vão intensificar o uso de floresta. Né? Nesse meio tempo, nós vamos ter assim, os patamares mais baixos de desmatamento, entre 2005 e 2014, né? Exatamente oriundo dessa conjugação. Mas isso ainda não foi capaz, né? Essas duas formas de pensar ainda não foram capazes de zerar a questão do desmatamento ilegal. E aí chegamos em 2020 com uma outra, né? E aí eu acho que o professor Sérgio foi muito feliz quando diz é algo em construção, né? Então, a ideia que se tem hoje, né, baseado naquilo que a gente já vivenciou, já passou, é usar a floresta com ciência e tecnologia. Né? Esse é o passo, esse é o momento que nós estamos exatamente agora. Né? Depois de feita toda essa parte, então, de preparação, agora nós temos, então, a oportunidade de usar a floresta com ciência e tecnologia, e ciência e tecnologia é o que a gente tem hoje, é possível. É um grande desafio, porque né, a Amazônia está um pouco distante dos grandes centros tecnológicos, mas não é impossível. Né? A gente pode, de verdade, dar esse impulso. Para falar desses dois modelos econômicos, eu faço esse quadro de comparação. Ele mostra, de um lado, o extrativismo tradicional e, do outro, a bioeconomia ou a economia verde, como queiram. São dois sistemas, né, distintos. Eles têm características muito distintas e eu fiz questão aqui de colocar em 5 pontos. Né? Principalmente voltado aos pontos que eu acho que é importante a gente frisar, que é como é que se organiza esse sistema, como é que se dá nesse sistema a forma de transformação da matéria-prima e como é que se dá essa comunicação com o mercado e como é que o produtor é remunerado, então, por aquilo que ele trabalha, por aquilo que ele faz. Então, a gente tem aqui no extrativismo tradicional, né, a organização produtiva é individual, toda individual,
A coleta é feita, muitas das vezes, sem boas práticas, sem manejo contínuo, né? Existe a questão, ainda existe o sistema de aviamento, ele ainda é presente na Amazônia, isso a gente pode constatar. Baixa qualidade do beneficiamento, uma comercialização muito restrita, né? O mercado restrito, preços são muito baixos, né? E aí a vulnerabilidade do produtor. E o que o produtor recebe em função disso, né? Basicamente aí um endividamento, né? Por conta daquilo que a gente vai discutir ainda mais para frente, e a baixa remuneração. E aí a gente vai ver na bioeconomia uma coisa um pouco diferente. Eu não gosto de falar de pior ou melhor, mas gosto de falar de coisas diferentes, né? Então, na bioeconomia, a gente tem uma organização socioprodutiva baseada no individual também, mas já avançamos no sentido da organização de associações, cooperativas, centrais de cooperativas, centrais de associações, já uma coleta onde se utiliza boas práticas de manejo, já seguindo alguns passos, algumas cartilhas, por exemplo, do manejo. O beneficiamento já utiliza máquinas, equipamentos e visa agregar valor, né? E na comercialização, o encontro aí com empresas com propósito, ou seja, que se preocupam não só com o produto, mas também com as pessoas que produzem esse produto. E a remuneração, muitas das vezes, é compatível com o trabalho, mas, obviamente, ainda existe uma lacuna muito grande em favor disso, mas é algo que a gente vai avançando no sentido de tornar, né, essa bioeconomia, essa economia verde mais forte, mais robusta. Vamos lá. Continuando aqui, ainda olhando pelo prisma do extrativismo tradicional, a gente vai ver uma coisa que quer dizer, uma coisa que era muito passada, hoje ainda existe, em menor grau, obviamente, mas existe ainda, né, quer dizer, uma certa escravidão na floresta. Eu trouxe aqui uma frase, então, do Euclides Cunha, na sua passagem, então, lá pelo Alto Purus, quando ele esteve em 1909, ele escreveu isso no livro A Margem da História, e é bem interessante, né, que ele diz assim, era o homem que trabalhava para escravizar-se. Então, como é que alguém trabalha para se escravizar? Exatamente pelo sistema que havia, né, que é o sistema de aviamento, um sistema que realmente perverso, né, do ponto de vista do sistema econômico, e que deixava os produtores de joelho diante dos patrões e dos donos da terra. Eu tive a oportunidade... Olá, a gente não está te ouvindo, Marcelo. Sérgio, eu tô com um problema aqui no slide, ele não está passando. Eu vou sair aqui para tentar... Perfeito, a gente te aguarda. Aqui, pronto, acho que agora consegui. Eu acho que ele não está passando aqui na setinha, vai passar na mão aqui. Beleza. Bom, só para a gente ter uma ideia, eu acompanhei, por exemplo, duas comunidades distintas, por exemplo, com essa característica. Uma mais organizada do ponto de vista social, com associação, com cooperativa, no município de Manicoré, e uma outra comunidade também muito próximo dessa comunidade, que também tinha como produto principal a castanha. Isso é 2009, então eu peguei aqui não sei se vocês conseguem ver, um talão, né, que as pessoas fazem as compras, ou seja, elas são aviadas, é o aviamento, elas recebem, então elas compram mercadorias para poder fazer, então, a coleta e a produção. Então, vamos ver aqui em preços de 2009, alguns preços, por exemplo, basicamente de mercadorias relacionadas, então, ao primeiro momento, né, a mercadorias de primeira ordem. Então, arroz, feijão, café, e a gente vai ver aqui preços assim que parecem preços de hoje. Obviamente, esse era o sistema, né? Então, você comprava mercadorias a preços astronômicos
e você ficava com uma dívida gigantesca que você pagava com o seu produto, que também era vendido pelo preço baixo ao regatão, ao dono da terra. Então, isso fazia com que o produtor ficasse na mão, né, do dono da terra ou do regatão, e aí cada vez que ele produzia, e cada vez que ele pegava as mercadorias, mais ele se tornava, então, refém desse modelo. Esse é um modelo que ainda existe, já eu friso aqui novamente, ele ainda existe em alguns lugares, né, na Amazônia, e ele ainda funciona, né, ele ainda funciona, muito embora ele seja em menor escala. Eu friso aqui, então, só para a gente ter uma... Esse foi um esquema que eu utilizei, por exemplo, na minha dissertação, que é para mostrar como é que se dava, então, uma visão geral desse esquema. Então, nós temos castanheiros, eles são tratados de forma individual, essa é uma tática, exatamente, do regatão, do atravessador e do dono da terra, para que eles possam, então, fazer essa comercialização por eles, e aí, então, esse regatão vai, então, entregar ao consumidor. Muitas das vezes, essa cadeia é ainda mais longa, ela é maior, exatamente porque outras pessoas vão se agregando exatamente a esse sistema perverso que, então, fazia com que os produtores pudessem se endividar ainda mais. Bom, vamos ter, então, novos tempos, vamos começar aí um novo momento, por exemplo, da política, um novo momento, então, de atividades nesse sentido do desenvolvimento sustentável, baseado muito na questão do extrativismo, mas de um novo extrativismo, de uma forma melhor. E aí a gente vai ver nessa transformação, né, as primeiras ideias, né, que vão surgindo, e aí eu trago aqui um pensamento da Elinor Ostrom, né, em 2009, ela que é a primeira ganhadora do Prêmio Nobel da Economia, mulher ainda, né, que ela diz assim: se acharmos meios de permitir que as pessoas se encontrem e trabalhem juntas, poderemos alcançar resultados melhores do que se cada uma trabalhar separadamente. A Elinor Ostrom, ela fazia um estudo sobre pessoas e ecossistemas, e como é que se dava a evolução desses sistemas ao longo do tempo. Então, foi por isso que ela ganhou exatamente a questão do Prêmio Nobel da Economia, porque ela observou, né, que era importante que as pessoas, então, elas procurassem se ajudar mutuamente em torno de um bem comum. Nesse sistema novo, ele abre um conjunto de oportunidades, porque agora as pessoas estão juntas e elas reivindicam mais coisas, né? Isso é sabido. Por meio das suas associações, por meio das suas cooperativas, por meio das suas pautas para os governos, para a sociedade, elas começam, então, a reivindicar coisas importantes. E uma das coisas importantes, ainda para fazer essa transição desse sistema tradicional para o sistema novo, né, da bioeconomia, da economia verde, é a condição, então, de ser o detentor da terra, né, de ser a pessoa que vai possuir a terra e vai utilizá-la da melhor maneira possível. Então, essa ideia, então, da criação das unidades de conservação de uso sustentável, que vão comungar, basicamente, uso, né, pelas populações tradicionais que moram, que residem naquele espaço. E aí isso vai dar uma outra característica e uma quebra no paradigma antigo. E aí a gente vai ver e aí eu vou me deter aqui mais nas unidades de conservação, né, sem falar muito dessa questão das terras indígenas, que também são áreas protegidas. E aí o governo do Amazonas, no ano de 2012 até 2009, a gente teve a oportunidade de participar desse processo, né, tive a oportunidade, então, de participar de boa parte desse processo, e vai implementar uma política de construção, de consolidação, de criação de unidade de conservação. Então, sair de 7 milhões de hectares para 19 milhões de hectares de áreas protegidas. Então, isso é fabuloso, foi grandioso, né? Foi um trabalho, foi um momento da história importante para começar a fazer essa chave virar, essa mudança. E aí os números, né, naquela época alguma coisa mudou, obviamente, nós estamos em 2020, mas
né, a mudança não é tão significativa, aquele foi um momento importante de verdade, então a gente chegou entre unidades de conservação federal, estadual e terras indígenas a 83 milhões de hectares, que isso vai dar, em relação ao estado do Amazonas, um pouco mais de 50%. Ou seja, nós temos mais de 50% desse território do estado do Amazonas protegido por áreas de conservação, sejam elas de uso sustentável, seja ela de proteção integral. Então, a gente vai ver nesse mapinha, né, o verdinho mais claro são as unidades de conservação estaduais, né, e o verdinho aí mais escuro, as unidades de conservação federais. Então, para a gente ter um panorama e se localizar também no sentido de ver os mapas e o que foi criado em torno disso. Bom, nessa época, nós vamos ter oportunidade também de ter alguns encontros com populações tradicionais, né, das grandes conferências de populações tradicionais, exatamente para mapear, agora que as unidades estão criadas, aonde estão os produtos, qual é a característica de cada município, o que eles trazem, né, em torno de produção, e aonde existem, por exemplo, unidades que possam agregar valor. Então, esse foi um trabalho muito bonito também que foi feito, ele deu base para várias políticas, projetos posteriormente, mas exatamente pautado, então, da informação das próprias populações tradicionais, e isso é que é importante. Bom, não bastava, então, criar as unidades, era preciso, então, implementá-las, tirá-las do papel. E aí, em 2012, a gente vai ver um dos programas, assim, mais fantásticos, né, que também tive a oportunidade de acompanhar de muito perto, que é o programa Áreas Protegidas da Amazônia, o ARPA. Né, foi criado, então, pelo governo brasileiro, ele foi coordenado pelo governo brasileiro, né, com apoio aí do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, pelo GEF, pelo Banco Alemão, pela cooperação alemã e pelo WWF Brasil. Então, a gente vai ver aí um esforço muito grande, agora, de captação de recursos, foram mais de 41 milhões de dólares arrecadados, exatamente para colocar, para funcionar essas unidades de conservação, sejam elas de proteção integral, sejam elas de uso sustentável. Então, se criou, então, 22 milhões de hectares em unidade de conservação, né, 60 unidades foram apoiadas e 20 novas estavam, então, em fase de criação. Então, basicamente, o programa apoiava criar, implementar e consolidar unidade de conservação, né, por 3 aspectos. Então, muitas coisas foram feitas, o ARPA tinha componentes, por exemplo, que iam desde fiscalização, controle, treinamento, capacitação, infraestrutura, exatamente para promover, né, a adequação dentro das unidades de conservação, cobrando, então, do Estado a presença do chefe de unidade de conservação. Muitos colegas, por exemplo, que podem estar aqui nessa sala, foram chefes de unidade de conservação, né, e tiveram essa experiência, então, nesse momento, então, de estruturação dessas unidades. 2008, então, ainda seguindo a linha da estruturação das cadeias, nós vamos ver o Plano Nacional de Promoção das Cadeias dos Produtos da Sociobiodiversidade, né, então, capitaneado aí pelo governo federal. A ideia, então, era promover as cadeias, aquelas que são utilizadas por populações tradicionais em todo o Brasil. Então, várias cadeias, pequi, borracha, açaí, castanha, né, todas essas cadeias, então, que pudessem trazer exatamente a questão da geração de renda e pudessem agregar valor. A cooperação alemã nos trouxe, então, uma ferramenta interessante, que é o Valuelinks Biodiversidade, né, exatamente para fazer o mapeamento das cadeias de valor. O que isso significa? O que é mapear uma cadeia de valor? Mapear uma cadeia de valor é exatamente, então, saber onde começa a produção e o passo a passo para, então, se construir um produto. Então, a gente chama de elo. Então, nós temos elos de produção, elos de transformação, elos de comércio e de consumo. Qual que é o grande barato dessa ferramenta, né, digamos assim? É que a gente consegue olhar o interno, o ambiente interno de uma organização social em função da produção, e a gente consegue
olhar também o ambiente externo, ou seja, o mercado, os consumidores, e aí tudo mais que está ligado, por exemplo, com essa questão, então, da produção. Então, a gente tem quem produz, quem opera essa cadeia, quem normaliza essa cadeia, ou seja, quem são as pessoas que criam regras. Então, nós temos IBAMA, nós temos IPAAM, MAPA, as organizações sanitárias. Então, tudo isso é mapeado. Então, com isso, nós temos, então, um bom planejamento. E essa ferramenta foi bastante difundida, né, por todo o estado da Amazônia, exatamente para que a gente pudesse pensar agora de uma forma de planejar um pouco mais efetivo, com um olhar mais determinado, exatamente para aquilo que a gente quer, que é a agregação de valor e a valorização das pessoas que produzem. Nesse período, nós vamos ver também, né, o fortalecimento de uma instituição que até então era muito ligada à agricultura, né, fazia compra, por exemplo, da agricultura, milho, arroz, feijão, que é a CONAB, né, a Companhia Nacional de Abastecimento. Então, ela vai operar agora um braço dessa linha, então, da economia verde, da bioeconomia, né, do extrativismo. Então, são três ferramentas importantes, né, que foram lançadas. Em 2003, nós vamos ter aí o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. E lá no PAA tem uma modalidade muito importante, que é a formação de estoque. Né? A formação de estoque funciona como um capital de giro. Ou seja, agora a associação, a cooperativa, tinha oportunidade de ter um capital de giro para fazer a aquisição antecipada ou na safra dos produtos que ela trabalha. Seja ela castanha, seja ela açaí, seja ela borracha. Né? Então, esse recurso só é utilizado para compra de produtos, para formar estoque. E isso foi uma coisa fantástica, porque capitalizava cooperativas e ações e fazia com que a ideia do regatão, a ideia do atravessador fosse diminuindo, porque ele, muitas das vezes, não conseguia acompanhar os preços, então, que eram praticados pelas cooperativas e associações. Um outro instrumento importante, aí, em 2008, é a política de garantia de preço mínimo. Ela não é uma política nova, é uma política de 65, que já existia. A única coisa que foi introduzida foi os produtos da sociobiodiversidade. Então, esses 17 produtos da biodiversidade foram introduzidos na política de garantia de preços mínimos. Como é que ela funciona? Né? E ela vai funcionar bem, principalmente naqueles locais onde existe ainda uma exploração muito grande. Ou seja, onde o mercado paga pouco ao produtor. Então, um exemplo uma lata de açaí, por exemplo, é vendida a R$10, mas o preço mínimo que é estabelecido para a CONAB é R$11,50. Então, essa diferença de R$1,50, evidenciada, relatada, ela é coberta, então, pela CONAB. Funciona mais ou menos nesse sentido. É uma espécie de subvenção para que se alcance, então, preços mínimos. Mas se o cara vendeu a lata que é a R$12, bom, se ele vendeu a R$12 e o preço mínimo é R$11,50, ele não tem direito, então, a essa subvenção. Então, funciona como um equilíbrio e para manter, como se diz o próprio nome, os preços mínimos. Essa também foi uma política importante para dar essa virada na chave. Um outro programa também é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que já existia também, mas ele foi evidenciado exatamente em 2009, quando, né, se colocou na lei que 30% daquilo que era investido, né, nas prefeituras deveria ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar. Ou seja, né, no mínimo 30% comprados diretamente dos produtores, por meio de licitação, editais, e é isso que tem sido feito, e isso tem gerado muitos recursos e tem, assim, melhorado muito, né, quer dizer, a questão de remuneração dos produtores. É importante que se diga isso. Não bastava ter os produtos da floresta, era preciso também, agora, nessa mesma conjugação,
que se pudesse também reconhecer que a floresta, ela presta serviços. E aí nós vamos ter essa discussão entre produtos e serviços. E que se reconhecesse que, de verdade, alguém que é o produtor rural, que é o ribeirinho, ele é o guardião da floresta. E por ele guardar essa floresta, ele deveria receber um pagamento, ele deveria receber uma recompensa. Então, o governo do Amazonas, em 2007, lançou o Bolsa Floresta, ele foi, né, ele germinou no Centro Estadual de Unidade de Conservação e depois, então, passou à Fundação Amazônia Sustentável, a FAES. Né, a ideia do Bolsa Floresta é um pagamento de valores, por exemplo, às famílias, né, de unidade de conservação, e aqui muito focado dentro de unidade de conservação, e elas têm um compromisso, então, né, de não utilizar fogo e evitar desmatamento. É um programa interessante, né, sempre foi muito interessante, porque, de verdade, né, ele tem a sua eficácia, principalmente no combate ao desmatamento. Então, quando a gente vai ver os números de desmatamento, hoje ainda a gente observa que aonde tem unidade de conservação, onde elas são manejadas, onde existe gestão, o número de desmatamento é menor. E é isso que eles também vão começar, né, no seu relatório aí de 2009, vão mostrar isso de uma forma bem qualificada. Pegando a carona aí de 2007 do governo do Estado do Amazonas, vamos ver o governo federal, então, instituir o Bolsa Verde, que tem exatamente a mesma configuração. Então, é um programa também de apoio à conservação ambiental que paga valores para moradores de unidade de conservação federais, né? Bolsa Floresta, unidade de conservação estaduais, 16, e o Bolsa Verde, exatamente a questão das unidades federais. Já fui avisado do tempo, vou avançar um pouquinho aqui, né? E aí a gente fica pensando, né? Será que os velhos tempos vão voltar? Hoje nós estamos vendo, né, uma nuvem, nós estamos tendo um momento obscuro, né? Dado toda a passagem que nós tivemos, nós vamos ver algumas coisas se modificar. E aí a gente tem verdadeiras ameaças, então, à floresta e aos povos tradicionais. É o que a gente está vendo hoje, né? Obviamente não começou agora, mas ele já começou. Então, os dados, por exemplo, agora, do INPE, de 10 de julho de 2020, vão mostrar um aumento de 25% do desmatamento entre janeiro e junho. Então, veja só, em plena pandemia, né, o desmatamento ilegal avança, né, de uma maneira muito forte. Né? Então, a gente sempre fala isso, quer dizer, até vi numa outra apresentação, mas a gente tem que frisar isso. Essas são atividades criminosas. Elas não são atividades, né, de manejo, não. Elas são atividades criminosas, porque 99% dos desmatamentos que acontecem, eles são ilegais. Mas isso gera perdas. Né? A mesma coisa para fogo, né? O caso do INPE mostra para a gente, está chegando aí na época do fogo novamente, mas desde 2008 esse é acentuado, existe, né, uma mensagem que vai sendo passada e ela traz esse momento, então, de que as pessoas, né, esses, né, criminosos vão começar, né, a intensificar, né, o uso ilegal da floresta. Um outro ponto importante, e eu quero frisar isso aqui também, ainda de ameaça, é o próprio Fundo Amazônia, foi um fundo construído aí, 10 anos de construção, ele já tem 11 anos, mas para ele se constituir foram 11 anos, né? E hoje o Fundo Amazônia está bloqueado, né? E quando a gente olha para os números, por exemplo, e a gente vê aqui no lado direito, a origem de doação desses fundos, exatamente são países estrangeiros, Noruega e Alemanha, quase que 100%, né? E aí a gente verifica que esses valores, esses recursos, que não são poucos, eles são usados principalmente pelo setor público, ou seja, o governo federal repassa aos estados, muitas das vezes, valores para fiscalização. Fiscalização, combate ao desmatamento, queimadas, uma série de outras coisas. E também repassa ao terceiro setor, às ONGs, exatamente para projetos de consolidação das cadeias produtivas. Mas veja só, os valores, a gasolina que se coloca nos carros da fiscalização vem dos recursos do Fundo Amazônia. Então, isso é uma questão séria,
né? Porque hoje o Fundo Amazônia não funciona, né? Quer dizer, os 300 milhões que estavam bloqueados lá na conta, né, que iam ser repassados à conta, hoje estão bloqueados. E não existe expectativa de repasse. Muitas instituições, ONGs, mesmo associações, têm projetos com o Fundo Amazônia e hoje elas carecem realmente, né, são afetadas por isso. Bom, chegamos na bioeconomia e aí a gente vai ver um pouco desse momento especial. Então, nós temos redução de desmatamento em algum momento dessa nossa história, agora temos aumento. E isso vai dar a base para a gente pensar outras coisas. Tem um estudo, por exemplo, que foi feito pelo professor Carlos Young, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que é um estudo muito bacana, que foi gestado entre 2011 e 2013, que vai mostrar o potencial das unidades de conservação. Então, 886 milhões. Né, num cenário aí de valores. Mas lembra, esse é um valor que envolve produtos brutos. Ele não está falando de valores, né, de valores com produto agregado. Qual que é o potencial disso? Né, isso vai dar estimativa para muitas coisas. E uma pergunta que a gente se faz afinal, é possível ou não conciliar desenvolvimento econômico da Amazônia e conservação da floresta tropical? De verdade, sim. A nossa resposta é essa. Sim, é possível. Né? Então, a gente vai ver aí um dos produtos mais conhecidos, por exemplo, que é o açaí. Né? A gente vai ver o açaí de diferentes formas. De 95 para cá, só a região norte conheceu o açaí. Né? 20 anos se passaram e hoje o Brasil, o mundo já conhece o açaí. Para você ter ideia um pouco assim de valores, né? 1 hectare de açaí vale em torno assim de lucro líquido, em torno de $200, 1 hectare. Se ele for manejado, 1.500. Então a gente vai vendo um pouco assim do que isso representa. Em termos de quantidade, nós vamos ter por ano 250 milhões, né, de toneladas, por exemplo, de açaí. Isso vai beneficiar mais de 3 mil produtores, ou seja, é quase R$1 bilhão injetado na economia só nessa cadeia, que é uma das mais estruturadas, então, do novo extrativismo. Bom, algumas plataformas de apoio, vou passar bem rapidinho aqui, por conta do tempo, né? Então, plataformas, por exemplo, de aceleração de associações de cooperativas, modelos de negócio, o Origens Brasil, por exemplo, que é uma iniciativa do Imaflora, que faz, né, a origem dos produtos, mostra a origem dos produtos e liga exatamente as empresas de propósito. E aí um marco muito grande, que é o Mercado Livre, né, o Mercado Livre, que é um marketplace, né, que abriu, então, uma seção especial somente para produtos da floresta. Então, para a gente ter a dimensão do que isso está tomando nos dias de hoje. De fato, a bioeconomia é o caminho para o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Eu concordo plenamente, então, com o Carlos Nobre, que é um climatologista, mas uma pessoa, né, que tem uma visão muito legal em torno disso, né, eu comungo dele dessa afirmativa, porque a gente já viu passar, ao longo do tempo, né, atividades de baixo impacto, atividades de alto impacto, um modelo híbrido disso, mas nenhum deles foi capaz, então, de conter o desmatamento. Então, a gente vai ter aí o processo da Amazônia 4.0, alguns de vocês já devem ter ouvido falar desse modelo, é um modelo interessante. A ideia da Amazônia 4.0 vem da Revolução Industrial, então, a primeira Revolução Industrial, a segunda, a terceira, agora nós chegamos na quarta, que é aquela, então, que mistura inteligência artificial, robótica, nanotecnologias e uma série de outras tecnologias novas, né, e a utilização principalmente dos recursos, né, de fontes de recursos renováveis. Então, essa é uma planta, né, um laboratório, esse é os laboratórios criativos, né, que, né, o Carlos Nobre aí e a sua equipe, então, está desenvolvendo no Pará. A ideia é utilizar esse laboratório criativo exatamente para fabricar, né, para produzir produtos com alto valor agregado que possam, então, ser disponibilizados
para o mercado. Mas ele tem uma característica importante também, né? Essa ideia da Amazônia 4.0, que é inclusão social, né? E que a gente possa, de verdade, fazer isso no solo amazônico, incluindo cada vez mais as pessoas, capacitando, tornando elas habilidades para que possam, então, desenvolver esses projetos. Né? Então, a Amazônia não pode ser vista como simplesmente um celeiro que vai oferecer coisas, mas principalmente gerar a própria bioindústria aqui. Obviamente, isso é um desafio, porque, como disse no início, nós estamos longe dos grandes centros, por exemplo, de inovação, mas é um desafio que é possível de ser vencido. Né? Então, rapidamente também, para a gente ter um pouco da ideia de quanto isso pode modificar, por exemplo, a questão econômica, então, o caso aí do açaí, né, uma pesquisa foi feita para a Embrapa, de um evidenciador de placa bacteriana dental. Né? Algo fantástico. Qual é que é a diferença desse produto, por exemplo, que vai ser utilizado, então, por dentistas ou odontólogos, para o produto sintético? Ele não tem efeito colateral. Olha que legal. Né? Então, é uma utilização nobre, né, do açaí. O outro caso, por exemplo, do óleo de castanha do Pará, que é vendido, né, a $30 o litro, mas quando ele é feito com cápsulas de suplemento alimentar, nós vamos ver esse preço chegar até $150 o litro. Vou passando rapidamente, e aí já indo para o final, né, é preciso acabar então com esse mito que a floresta são entrave para o desenvolvimento. Né? Quer dizer, floresta, pessoas e biodiversidades, ela criam janelas de oportunidades. Então, quanto mais você tiver, quanto mais você proteger, você tem oportunidades, então, de utilizá-las. Eu lembro sempre, né, de uma ida, por exemplo, em Manicoré, que fui, na época ainda do mestrado, as pessoas tocavam fogo nos tucumãzeiros. Veja só. E aí, uma determinada época, um determinado tempo, uma saca de tucumã chegou a custar R$100. E à medida que aquelas pessoas viram o preço do tucumã, nunca mais se viu fogo em tucumãzeiros. Então, isso é uma forma, né, que o mercado, quem está pautando isso, de proteger floresta. Então, quer dizer, são oportunidades. Você não pode queimar as oportunidades, você não pode devastar as oportunidades. Então, hoje, nós temos uma lógica econômica de devastação. Ainda temos. É uma lógica perversa e ela é poderosa, porque ela é sustentada por outras coisas. Né? E aí, o nosso trabalho de cada um de nós, de apresentar modelos alternativos consistentes, capazes de trazer desenvolvimento sustentável, segurança humana e cidadania. Eu acho que são coisas importantes, né? E a gente tem, do nosso lado, a ciência, né? A inclusão social. Eu acho que é isso que favorece, eu acho que é isso que dá o ponto de toque aí dos nossos trabalhos. Para encerrar, agora já encerrando mesmo, né? Eu queria pautar, então, e dizer que as pessoas são mais importantes. Eu tenho uma admiração grande pelo Ribeirinho, porque eles têm, embora tenham baixa instrução, na maioria dos casos, eles têm uma sabedoria fantástica. Então, a racionalidade deles diante da floresta é algo assim que deixa você de boca aberta. Eu tive a minha primeira oportunidade de trabalho foi na RDS Cujubim, que fica lá em Jutaí. O professor Sérgio conhece bem esse lugar. E eu digo sempre que ela foi a minha segunda escola, porque lá eu aprendi muitas coisas. E eu sempre digo que a faculdade, a universidade, o curso de engenharia florestal, ele te proporciona o fundamento, quer dizer, as fundações da sua profissão. Né? E eu gosto de lembrar, quando eu falo em fundamentos e em fundações, os grandes arranha-céus que são construídos, porque ninguém constrói um arranha-céu sem fazer uma boa base. Né? Então, é a base que a gente constitui na universidade. Né? Então, né, como eu falo para muitos alunos, eu gosto sempre de frisar isso. Aproveitem essa oportunidade, né? Porque o curso de Engenharia Florestal é um curso fantástico, ele é completo, e nos dá possibilidades de ver muitas coisas. Mas na RDS Cujubim,
A primeira vez que eu fui lá, eu passei 30 dias embarcado num barco. Então, veja só. E eu lembro sempre que tinha acabado de formar, acho que um ano de formado, e embarquei nessa, fui, né? Acho que era uma experiência legal. Não sabia muito bem o que ia fazer, mas era um levantamento do potencial extrativista da borracha. Então, ia conversar com seringueiros. No início, eu confesso a vocês que eu precisava de um tradutor para falar com o ribeirinho. Olha só, eu sou manauara, né, da Gema. Eu precisava de um tradutor para conversar com ele. Muitas das vezes eu estava fazendo uma pergunta aqui e alguém tinha que traduzir para mim, porque o cara não entendia o que eu estava falando. E aí a gente vê, né, o olhar, o nosso olhar sobre aquela situação, que é, o engenheiro precisa observar, ele precisa ouvir, ele precisa, né, para poder intervir. Obviamente, a gente, com a experiência, vai conseguindo traduzir muitas coisas, porque ele diz uma coisa, mas ele quer outra. Então, isso também é um tato que a gente vai construindo no nosso dia a dia. Então, eu queria fazer essa homenagem também àqueles companheiros lá que me ensinaram muitas coisas e que me fizeram, então, me apaixonar exatamente por essa linha, né, dos não madeireiros, que é uma linha bonita e que até hoje ainda, né, continuo firme nessa empreitada. Bom, agora finalizando de verdade, né, eu termino então com o poema do Tiago de Mello, que chama Faz Escuro, Mas Eu Canto. Esse poema ele foi escrito em 1965, né? Lembra, 65 era a época da ditadura, né? E ele disse assim: faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar, vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. Obrigado, aí.